Graça e paz para todos aqueles que nos acompanham, para aqueles que têm sido edificados pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre o fogo, agora a parte 3, e destacar que o fogo, ele não só é bíblico, como é bem considerável, pois 450 vezes é mencionada essa palavra na Bíblia Sagrada. E uma destas vezes é essa que eu estou lendo aqui em Êxodo 3:2. Eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu quero destacar para a mensagem de hoje Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que tremenda palavra do Senhor. Queridos, na verdade o texto ele quer chamar-nos a atenção para a parte prática desse texto de Êxodo, capítulo 3, o verso 2. Porque aqui fala, quando passarem pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Pelas águas nós entendemos o que aconteceu com o povo de Israel, que atravessou a pé enxuto o Mar Vermelho. Eu gosto da expressão que diz que as águas se tornaram como muros. E o povo de Israel atravessando a pé. Mas depois o Senhor fechou as águas. O Senhor desfez os muros. E as águas então consumiram todos os inimigos do povo de Israel. No texto diz: cavalos, cavalarianos, carros, não ficou nada. Depois também o texto que nós estamos usando hoje diz que quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Josué recebeu a incumbência de dar continuidade ao trabalho de Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Josué estava lá. Mas agora morre Moisés, o Senhor chama Josué desta forma: Moisés, meu servo é morto, levanta tu e passa este Jordão. A diferença é que no Mar Vermelho Moisés estendeu o bordão e o mar abriu de ponta a ponta. Eles viram os dois extremos abertos. Agora Josué recebeu a incumbência de colocar o pé na água, e ao colocar o pé na água, a água se abriu. Então, caracteriza a vida cristã, que é de fé em fé, à medida que crê, vê
Então Josué não receou, não temeu, e assim agiu, e eles atravessaram também o Jordão. Mas o mesmo texto diz que o fogo não arderá em nenhum deles. Como na verdade não ardeu, muito pelo contrário. Eu tenho aqui o texto de Daniel, capítulo 3, os versos de 1 a 30. Pela leitura ser extensa, não vou ler, mas eu vou sintetizar dizendo: a ira foi tão grande em Nabucodonosor, ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E depois ele, frustrado, chamou suas autoridades e perguntou para eles: nós não jogamos os 3 atados, quer dizer, pés e mãos amarrados? E, no entanto, o que está acontecendo é que existe mais um lá dentro da fornalha, e agora então os 4 estão passeando lá dentro da fornalha. Mas o texto diz que antes, aqueles que foram levar Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram lançados e queimados antes de chegar ao fundo da fornalha. Só o calor. E, no entanto, a Bíblia diz que esses homens de Deus, homens tementes a Deus, foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. E nada destas coisas sequer chamuscou. Então o rei espantou, e aí, sem entender nada, ele apenas disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A partir daquele momento, ele faz com que seja decretado que todo aquele que não adorar o Deus desses homens, eles é quem sejam levados para a fornalha, e todas as suas casas elas virem um montão de monturo, enfim, de uma montanha de coisas queimadas. E ele dá a célebre palavra: porque não há outro Deus que possa livrar como estes. A palavra do Senhor, ela disse para nós: você vai passar pelo fogo, mas eles não te queimarão. E eu quero encerrar essa ministração, essa parte 3, mostrando como
precisamos aproveitar esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Misael, Azarias, Ananias, de Daniel, que tudo pode, não tem nada superior ao nosso Deus. Talvez a nossa fé, ela nos dificulte um pouco, talvez alguma dúvida nos atrapalhe um pouco, talvez a nossa incredulidade nos deixe, em dúvida sobre essa questão, mas se a gente acreditar que não há Deus acima do Senhor, que não há rocha como nosso Deus, como sendo aquele que trabalha pela minha vida, pelas nossas vidas, nós vamos aproveitar muito mais a nossa passagem por este mundo que jaz no maligno, por este mundo que não é o reino de Deus, não é o nosso lugar eterno. Nós vamos passar muito melhor, porque não é ausência de guerra, você pode ver isso, não é ausência de tribulação, não é ausência de adversidade, pelo contrário, passaram pelo mar, passaram pelos rios, passaram pela fornalha, mas em todas estas coisas foram mais do que vencedores, como nós também seremos, se nós cremos que aquela sarça que representa o próprio Deus, queimava e não se consumia, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu deixo essa palavra com você para a sua reflexão, consideração, e o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida e que você veja algum sobrenatural desta natureza na tua vida. No nome de Jesus, eu digo amém.